Olá pessoal, tudo bem? Professor Sena novamente aí, continuando o nosso curso de Sistema Linear, a nossa segunda aula. Hoje irei falar aí de Sistema 2x2, ou seja, de ordem 2, nesse caso fosse uma matriz, um determinante, as suas resoluções. Vocês viram isso aí no 7º ano, tá certo? Esse tipo de sistema. E os métodos, o método da adição, o método da substituição, método da comparação. Então nós vamos praticamente fazer uma revisão de como se resolve esse sistema naquele método lá do 7º ano, tá bem? Mas antes de começar a nossa aula, se inscreve aí no canal Senamate, também aciona o sininho para receber as atualizações. Agora vamos começar a nossa aula de Sistema 2x2, a resolução do nosso curso, tá bom? Nosso segundo vídeo. É o seguinte, eu botei aqui uma teoria para vocês, tá? Método da substituição, vou começar primeiro com ele. Nesse método, escolhemos uma das equações do sistema. Digamos, você vai escolher um desses daqui, tá certo? Do sistema, e isolamos as suas variáveis, tá bom? Veja bem, nós vamos pegar uma delas, escolher uma das letras, uma das variáveis, vamos isolar. Depois que isolar, você substitui naquela que você não escolheu. Dessa forma aqui, presta atenção. Tá aqui, ó, esse aqui é o sistema, o nosso exemplo. 2x mais y igual a 3, isso aqui é uma equação do sistema, né? X mais y igual a 0. Eu vou escolher uma aqui. É o seguinte, eu vou escolher esse de baixo. Eu vou isolar alguém. Então, foi o que eu fiz. Eu vou isolar o x, o y, e vou passar o x para fora, para o segundo membro. Como ele é positivo, ele passou negativo. Então, esse y vai ficar igual a menos x. Primeiro passo. Você isola uma variável. Você escolhe uma variável, você guarda ele, o restante você põe para fora no sinal de igual. Primeiro passo. Segundo passo. Substituir. Por exemplo, o y é menos x, então no lugar desse y aqui, eu vou botar menos x. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. 2x eu vou repetir. E o y, que nós isolamos aqui, ó, é o menos x. Então, trocou por menos x, ficou tudo em x, percebeu? Aí você tem agora uma equação do primeiro grau, né? 2x menos x dá 1x, que vai ser igual a 3. É a primeira resposta aí desse sistema nosso, tá bem? Depois que você acha terceiro passo, você volta e substitui naquele que você escolheu aqui, ó, y igual a menos x, aonde esse x você sabe que é 3, então y é igual a menos 3. Fizemos aí o nosso sistema, né? A resolução do sistema é para x 3 para y menos 3. Percebeu como é a substituição? Bem tranquilo? Massa? Vamos agora para o segundo método. Método da comparação. Pessoal, o método da comparação consiste em isolarmos uma incógnita das duas, tá? das duas equações de sistema e depois igualar. Calma, vamos lá, vamos fazer aqui. Lá na outra, nós pegamos só uma, tá? Só uma equação, né? E depois a gente pegava, isolava ele e substituía. Esse não. Você vai fazer a mesma coisa agora com as duas, vai isolar uma, tá? Você vai escolher, por exemplo, eu quero o y, então eu vou isolar o y da primeira equação e da segunda. Dessa forma aqui, ó. Essa primeira, eu vou deixar o y e vou passar o 2x para cá, vai ficar 3 menos 2x. Então você pergunta, Seninha, por que você escolheu o y? Porque aqui é 1, tá? Sempre que tiver 1 aqui, ó, for só a letra sem ninguém, é melhor escolher ele, porque se eu escolhesse aqui o 2x, viraria uma fração, ia ficar mais difícil. Tá bom? Então, eu percebi que os dois aqui, ó, um y, então vou isolar ele. Então, isolei o y, tá aqui. Passei o 2x para cá, ficou 3 menos 2x. Isolei o primeiro. No outro, vou isolar y. Então, vou pegar esse x, jogar para cá, vai ficar menos x. Isolei. Como aqui na teoria fala, igualar esses valores. Ou seja, você vai pegar isso aqui e vai igualar a este. Vai ficar dessa forma, ó. Menos x igual a 3 menos 2x, até porque y é igual a y, beleza? Você disse, Seninha, eu posso igualar começando por esse? Pode. Eu posso fazer assim, 3 menos 2x igual a menos x? Pode. Vai dar o mesmo resultado, tá bem? Mas eu preferi começar de baixo para cima. Menos x igual a 3 menos 2x. Tá aqui, ó. Eu agora vou pegar o menos 2x, vou entrar para cá, para o primeiro membro positivo. Vai ficar menos x, você repete. Menos 2x passou mais 2x igual a 3. Sendo que 2x tirou 1x, ficou só x. Então, x é igual a 3. Percebeu? Observe que esse exemplo é o mesmo exemplo anterior e nós achamos 3. Então, o y tem que dar menos 3, tá? Fácil.
Depois que você achar 1, você pode encaixar ou na primeira ou na segunda. Eu vou encaixar na segunda aqui, tá? Porque o x aqui já sabemos que ele é 3, então vai ficar y igual a menos 3. É a resposta do sistema, x3 e y menos 3. Esse pelo método da comparação, tá bem? Vamos agora para o terceiro e último método, que é o método da adição. Pessoal, eu só uso nos meus cálculos o método da adição, tá? Eu acho mais fácil para mim. Então, qualquer sistema 3x3, 4x4, eu só uso processo da adição ou escalonamento. No caso de 3 em diante, eu uso o escalonamento, que é praticamente o mesmo processo de adição, tá bom? Então, vamos lá. O processo da adição é fácil demais. Eu botei aqui também uma teoria para vocês. O método da adição consiste em somar uma equação com a outra, ou seja, você vai somar essa com essa. Mas se eu fizesse isso, eu ia ficar com duas incógnitas. Então, um desses daqui tem que ser eliminado, tá bom? Aí diz aqui, ó, para isso é preciso que as incógnitas somadas tenham o mesmo valor e sinal contrário, tá bom? Então, vamos lá. Presta atenção, eu quero eliminar o y. Por quê? Porque aqui é 1, aqui é 1. Se aqui fosse menos, aí eu cortaria. Y menos y daria 0, ficaria só o x, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar essa daqui, tá? Essa segunda equação aqui, vou multiplicar por menos 1, para que esse y fique negativo para eu poder cortar aqui, tá bom? Quando eu faço o produto por menos 1, eu multiplico tudo. Então, vai ficar aqui menos x menos y igual a 0. Com ele aqui, ó. E esse aqui que eu não mexi, eu só faço repetir. Agora ficou fácil para mim, ó. Y menos y dá 0. Percebeu? 2x menos x dá um x. 3 mais 0 dá 3. Acabei de achar o x é 3. Eu agora pego esse 3 e substituo ou no primeiro ou no segundo. Eu vou escolher aqui o segundo, tá? Então, no lugar do x aqui, eu vou colocar 3. Vai ficar 2 vezes 3 mais y igual a 3. Está aqui. 2 vezes 3 dá 6, mais y igual a 3, você repete. Esse 6 passa para lá, vai ficar y igual a 3 menos 6, e 3 menos 6 dá menos 3. Achamos aí o resultado do sistema, o ordenado 3 e menos 3. Percebeu? Tranquilo? Então, eu fiz esse mesmo sistema com comparação, substituição e adição, percebeu que deu o mesmo resultado, tá bom? Agora vamos fazer dois exercícios, tá? E como é que cai aí no vestibular, tá bom? Ou em concurso, ou em preparatório aí para Marinha, Exército. Vamos ver, vamos devagar. Primeira questão, diz assim, que é aí da Aprendizes de Marinheiro 2017. Ele fala assim, a soma de um número x com o dobro de um número y é menos 7. E a diferença entre o triplo desse número x e o número y é igual a 7. O outro é o menos 7 e aqui é 7. Sendo assim, é correto afirmar que o produto x vezes y é igual a... Veja, teremos que achar o x e o y. Mas vamos primeiro aqui o que ele fala. O que ele fala para mim? A soma de um número x com o dobro do número y é menos 7. Ou seja, x mais 2y igual a menos 7. Está armado aqui a primeira equação linear, tá bom? Agora vamos para a segunda coisa, o segundo momento. Ele diz o seguinte, que a diferença entre o triplo do número de x e o número y é igual a 7, ou seja, a diferença é menos, ou seja, triplo de x, 3x, diferença, menos y igual a 7. Vai ficar assim, 3x menos y igual a 7. Outra equação linear, montamos aqui um sistema, pessoal. Beleza? Como falei para você, eu uso sempre a adição, eu acho mais fácil. Mas você pode usar a comparação e substituição para fazer esse exercício. Eu vou fazer pela adição, tá? Então perceba que aqui no 2y eu tenho mais 2y e aqui eu tenho menos 1. Se aqui fosse 2, dava para cortar. Então eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar toda essa equação linear aqui por 2, para aqui ficar menos 2 para cortar com 2 de cima. Então, ó, repete o primeiro, está aqui, 2 vezes 3x, 6x, 2 vezes menos y, menos 2y, 2 vezes 7, 14, está aqui. Então, ó, 2y menos 2y eu corto, vai dar 0. 1y, olha isso, 1x mais 6x dá 7x, está aqui. 14 menos 7 dá 7. 7 dividido por 7 vai dar 1. Então, x é 1.
beleza? Vou pegar esse 1 e vou substituir em qualquer um desses daqui, ou esse ou esse. Eu vou preferir esse de cima aqui, tá? Então, ó, x, já sabemos que é 1, repete mais 2y igual a menos 7, entendeu? Vou pegar esse 1 e passar para cá, vai ficar 2y igual a menos 7 menos 1. Perceba que o 1 é positivo, ele passa a negativo. Então, menos 7 menos 1 dá menos 8, que eu vou dividir por esse 2 aqui. Então, y é igual a menos 4. Mas o que ele quer é x vezes y, ou seja, 1 vezes menos 4, tá bom? 1 vezes menos 4 dá menos 4. Nós estamos falando aí da alternativa D, da Escola de Aprendiz de Marinheiro aí da prova de 2017. Percebeu? Tranquilo? Pode fazer por substituição, Senna? Pode. Pode fazer por comparação, Senna? Pode. Tá bom? Vamos lá. Vamos para a nossa última questão dessa nossa aula de hoje. Novamente eu peguei aí das Escolas de Aprendizes de Marinheiro, agora 2016, tá? Olha o que ele fala. Um estudante pagou um lanche de R$ 8,00 em moedas de 50 centavos e R$1, sabendo que, para este pagamento, o estudante utilizou 12 moedas. Determine, respectivamente, a quantidade de moedas de 50 centavos e de R$1 que foram utilizados no pagamento do lanche e assinale a opção correta. Então, vamos lá. Pessoal, perceba o seguinte. Eu vou chamar que as moedas de 50 centavos, lembre, não vai botar 50 não, 50 centavos é 0,5, tá certo? Então, 0,5. A quantidade de moedas de 50 centavos eu não sei, então vou chamar ele de x, tá? E a quantidade de moeda de R$1 eu vou chamar de y, tranquilo? Ele falou aqui que são R$8 ao todo. Então, eu vou pegar a quantidade de moeda, que é x, vezes o valor de cada um, né? No caso vai ficar 0,5 vezes x, somar com a quantidade de R$1 vezes 1. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. E tudo tem que dar R$8. Ele também falou que são 12 moedas, tá? Então, vai ser x mais y, porque aqui é a quantidade de moeda de 50 centavos e aqui de R$1. Então, você vai ter x mais y igual a 12. Entendeu agora? Beleza? Nós temos um sistema. Novamente, vou usar o processo de adição. Perceba. Mais 1, mais 1. Se aqui fosse menos 1, dava para cortar. Então, o que é que eu vou fazer mesmo? Eu vou preferir multiplicar o de cima por menos 1. Tá bem? Aí você disse, Seninha, por quê? Porque esse 8 vai ficar negativo, fica mais fácil para tirar de 12. Mas eu posso, Seninha, multiplicar no de baixo? Pode, tá certo? Mas vamos fazer dessa forma aqui. Então, menos 1, eu vou multiplicar tudo, trocar o sinal de todo mundo, e esse de baixo eu vou repetir. Vai ficar assim, menos 1 vezes 0,5 dá menos 0,5x, menos 1 vezes y dá menos y, menos 1 vezes 8 dá menos 8. E aqui essa equação linear, a segunda equação linear, eu vou repetir. Beleza? Então, vamos lá. Y menos y dá 0, morreu. 1 menos 0,5 dá 0,5. Entenda, aqui é R$1. Gastou 50 centavos, ficou 50 centavos. Tudo bem? Aqui você tem 12, tirou 8, ficou 4. Esse 4 aqui, vou dividir por 0,5, ou seja, R$4 são quantas moedas de 50 centavos? 8 moedas, tá bom? Então, nós temos aqui 8 moedas de 50 centavos. Para achar agora a quantidade de moeda, que no caso é o valor y, eu posso usar o A de baixo ou o A de cima e substituir. Então, no caso, vou pegar esse aqui, ó. Esse meu x aqui eu já sei que é 8, então vai ficar 8 mais y igual a 12. Passou 8 para lá, você tem 12 menos 8, que vai dar 4. Então, eu tenho 8 moedas de 50 centavos e 4 moedas aí de R$1. Percebeu? Ao total, nós temos aí a alternativa correta, no caso, né? É a letra E. 8 moedas de 50 centavos e 4 moedas de R$1. Tá bom? Perceberam aí? É bem tranquilo. O processo de adição é bem mais fácil. Tá bom? Pessoal, se inscreva aí no canal Senamata e acione o sininho para receber as atualizações. E também não se esqueça, não é, de dar aquele like, né? Para que a gente aí cresça mais aí aqui no nosso YouTube, tá bom? Por hoje é só, até a próxima aula.